Comunidade IRS. Agora a gente chega num ponto do curso que é de extrema importância que você entenda a lógica com a qual o curso vai avançando, tá? Nós vamos conversar agora, falamos como o ar entra lá no pulmão. Agora, num próximo passo, nós falaremos como o ar atravessa a membrana alvéolo capilar. Não custa nada lembrar que eu tenho aqui uma representação esquemática das vias aéreas de fluxo, das vias aéreas da zona respiratória e aqui de um vaso. Claro que a cor está alterada. E primeiro passo, falamos o que é? Como a banda toca. Explicamos tudo aqui. Depois, como o ar entra. Agora, nós vamos falar sobre a difusão, como o ar atravessa a membrana alvéolo capilar. Ó, azulzinho aqui, vou dar um zoom. Vem comigo. Vou dar um zoom e vou falar para vocês, olha. Que aqui eu tenho espaço alveolar, aqui eu tenho o epitélio do pneumócito tipo 1, tá? Que é aquele que vai tapetar todas as unidades alveolares. Aqui eu tenho principalmente colágeno tipo 4, né, na matriz extracelular do chamado interstício. Aqui eu vou colocar eu ia pôr em vermelho, mas vamos colocar em amarelo, olha. Aqui eu tenho endotélio capilar, aqui o plasma e aqui dentro eu tenho a hemácia. E eu preciso que este oxigênio atravesse aqui onde tem alta pressão parcial, aproximadamente 104 milímetros de mercúrio de pressão parcial, que ele vá para um meio que tem uma menor pressão parcial, tá? O professor West fala assim como uma água cai de uma cachoeira. Então, o papel aqui deste capítulo é a gente conversar sobre este processo aqui. Há pouco tempo, pessoal, o pessoal achou que, os fisiologistas achavam que tinham gasto de energia. No entanto, aqui, este processo ocorre por difusão passiva. Certo? Então, nós vamos conversar exatamente sobre este processo de difusão passiva, sem gasto de energia, onde um gás vai de um meio mais para um meio menos. No caso, o oxigênio, principalmente ligado à hemácia, nós vamos conversar sobre isso lá na frente, e o CO2, principalmente na forma de íons BIC, ele vai para o meio externo com uma diferença de pressão muito menor. Nossa, mas por que será que o oxigênio precisa de uma diferença de pressão de aproximadamente 60 e o CO2 precisa de uma diferença de pressão um pouco menor que 5 milímetros de mercúrio? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então veja que aqui o professor West vai falar como o ar atravessa a membrana alvéolo capilar. Leis da difusão, principalmente lei da difusão de Fick, o que limita, né, a difusão e a perfusão, captação de oxigênio ao longo da capilar pulmonar, medida da capacidade de difusão, vou falar pouco sobre isso, tá? Taxa de reação com a hemoglobina, interpretação da capacidade de difusão para o CO, monóxido de carbono, né, que é o DLCO, vou falar pouco sobre isso também, tá? Transferência de CO2 através do capilar pulmonar, aqui talvez eu fique um pouquinho mais, mas é mais pela relevância clínica disso, tá bom? Então o que eu quero que fique claro para vocês é exatamente isso aqui. Primeiro passo, o ar precisa entrar lá no pulmão, diagrama de Weibel, aquele suíço maravilhoso que nós já conversamos, e aí o oxigênio entrou lá, aí ele vai precisar se difundir. Só que não é só o oxigênio que vai precisar atravessar uma membrana semipermeável chamada membrana alvéolo capilar. O CO2 também precisa sair e eles têm propriedades diferentes. Eles têm difusibilidade diferente. E aqui eu vou falar para vocês sobre teoria cinética dos gases, eu vou falar sobre diversas nuances aqui que são de extrema importância do ponto de vista fisiológico para você entender de uma vez por todas o que atrapalha a difusão. E aqui eu vou começar a fazer também, no nosso próximo bloco, algumas correlações clínicas que são de extrema importância. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma espessura um pouco aumentada, eu já falei sobre isso para vocês lá quando eu conversei sobre estrutura e função, eu vou ter um prejuízo na difusão. Ah, mas o que espessa qualquer doença inflamatória pulmonar, como por exemplo pneumocistose? Vou ter um espessamento da membrana alvéolo capilar. Congestão também eu vou ter um espessamento. Pneumonia eu também vou ter, em teoria, um espessamento, né? Tá? Então precisa ficar claro para vocês que quando a gente fala em fisiologia,
É um alicerce muito sólido para que você tenha uma base, para que você de fato trabalhe muito bem o seu terreno, para depois deixar o ciclo clínico o mais sólido possível. Tá bom? Então isso é importantíssimo para você. Eu volto para falar sobre a lei da difusão de Fick, beleza?